Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao podcast do SSD 2024 do ITA. Estou aqui com meu amigo, professor doutor Clóvis, membro do Conselho Deliberativo, consultivo e organizador do SSD. Professor, bem-vindo, sempre juntos. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, tudo jóia. Eu queria agradecer a presença do Edson. Queria que você, então, apresentasse o Edson aí para a gente. O Edson, ele é mais do que um especialista, um professor. Ele é nosso amigo, Edson Fontes, com longa data, ex-Pricewaterhouse, um currículo invejável. Nosso amigo, né, Clóvis? E está aqui o slide do evento. Eu fiz questão aqui, ele tem tantas certificações que eu fiz questão aqui de colocar CISM, né? CISA, CRISC e MS por ser... É gestão de segurança, auditoria de sistemas, gestão de risco e um mestrado em tecnologia que eu fiz aqui. Edson, muito obrigado por você ter vindo, viu? A gente fica muito feliz de coração mesmo, é de verdade. E eu acho que o papo vai ser muito bom aqui. Você sabe trazer informações técnicas, acadêmicas, mas, acima de tudo, com o seu jeito, a sua didática, que todo mundo consegue conhecer. Ok. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Para mim é uma honra muito grande aí. E uma alegria, né? Porque o SSD, a gente teve a oportunidade, né, desde o início, se não foi desde o primeiro, foi desde o segundo, né? Foi logo no início a gente participou, tanto assistindo como também participando, colaborando, e para mim é uma alegria muito grande. E vamos conversar aqui sobre a questão de segurança, né? Eu tenho essa parte acadêmica, mas também a parte prática aí, como disse, né, Sprice, fui Security Officer da GTEC, né, dando consultoria aí a várias empresas de grande porte. Quantos anos, Edson? Quantos anos? Olha, mais de 2 anos. 2 depois em quantas dezenas? Não, a gente já está com uns 30 anos aí. 30, né? Uns 30 anos aí de estrada. Quantos livros, Edson? Temos 8 livros escritos, né? Publicados aí. O mais recente é Segurança da Informação, Gestão e Governança. Eu falo dele porque ele é o mais estruturado, né? Assim, baseado nas normas. Ele é mais voltado para aquele profissional ou aquele estudante que está começando, né, a estudar. Por exemplo, você tem tantas normas para ver, lógico que ele não contempla todas as normas, ele contempla as principais normas com relação à segurança da informação, então, para o estudante e para o próprio profissional. E os outros têm assuntos específicos, por exemplo, eu tenho um que é específico sobre políticas e normas. Esse é mais um manual prático, quase, né? Um manual, uma sequência, né? Entendi. E ele é uma gratidão que eu dou ao mercado e aos estudantes, né? Porque eu fiz de uma forma direta na Amazon, então fica bem acessível. Lógico. Né? Fiz sem editora. Né? Tem essa vantagem de poder fazer com que isso fique mais acessível para as pessoas adquirirem aí. Clóvis, hoje nós vamos falar sobre segurança da informação e privacidade. É isso? Exatamente. O papo com o Edson? Esse é o papo então, hoje. Eu passo a primeira pergunta para você, para a gente começar esse ping-pong com ele. Edson, é um prazer enorme realmente tê-lo aqui, tá certo? Você é um ícone nessa área de segurança. Um evangelista, né, que a gente costuma dizer, né? Ele é tudo. É tudo, ó. Eu queria que você, para começarmos a falar sobre a diferença entre segurança e privacidade e o que elas estão ligadas, né? Tá certo? Essas duas. Legal, muito boa essa pergunta aí. Às vezes as pessoas se confundem, é bom que isso fique bem claro, né? Falando como até eu já ia dizer, deixa eu botar aqui um quadrinho que eu tenho na aula, mas é o seguinte, né? Na realidade, a segurança, ela cuida de todo tipo, quer dizer, pensando em segurança da informação, né? A gente, quando falar segurança aqui, a gente está sempre falando de segurança da informação. Perfeito. A segurança, ela cuida de todos os tipos de informação, todos os tipos de dados. Porque as empresas têm dados que são importantes, por exemplo, um planejamento estratégico, né? O orçamento, né? Essas coisas todas são importantes que os concorrentes podem querer pegar. Dados sensíveis, né? Dados sensíveis para empresas, né? Dados críticos. Tá certo? Perfeito. Tá? Então, a segurança da informação cuida disso tudo, inclusive dos dados pessoais. Agora, o que aconteceu nos últimos anos, né? Quer dizer, a Europa, né, em 2016, na realidade, a Europa já trata desse assunto há muito tempo antes. O Brasil também estava com um projeto de lei, mas assim, né? Então, deu-se uma importância da questão dos dados pessoais. Perfeito. Né? Então, os dados pessoais, eu digo assim, aqui você tem todos os tipos de dados, os dados pessoais é um tipo de dado que agora tem legislação.
Tá? Tem a legislação na Europa, né? A nossa brasileira é inspirada LGPD, europeia, né? a LGPD é inspirada no GDPR, né? Então, quando a gente trata de dados pessoais, além da proteção de segurança, quando eu falo proteção de segurança, o que é um controle de acesso, uma guarda dessa informação, a gente tem alguns requisitos a mais que são ditos e exigidos pela lei, que talvez a gente possa falar um pouco mais adiante com aí. certeza. Realmente, o que eu queria que você pudesse realmente falar um pouquinho mais sobre a lei em si, Boa. o lado legal e depois o lado prático e operacional. Ô, Clóvis, posso jogar uma pergunta para colocar junto com a Pode, sua? lógico. Você pode fazer uma análise comparativa, assim, bem superficial, da lei europeia e da lei brasileira? O que você viu de características? Né, dentro do tempo aí, a lei europeia, em alguns aspectos, ela detalha mais, tá certo? Ela diz algumas exigências do como fazer. Perfeito. Tá? A lei brasileira, né, ela é uma lei que os advogados chamam de princípios, né? Okay. Então, por exemplo, do artigo 41 ao 50, a lei fala sobre segurança da informação. Mas o que é que ela diz? Olha, deve haver a proteção, deve haver políticas, deve haver os melhores controles, deve haver a governança. Perfeito. Tá certo? Ela não diz como fazer essa segurança, tá? Mas isso é legal porque a gente tem as normas da ISO, tá certo? Que já dá um maior detalhamento. E eu falo da ISO porque é uma norma internacional. Aqui no Brasil ela é aceita, já está na BNT. Mas, por exemplo, a gente tem outras estruturas de direcionamento, como o NIST nos Estados Unidos. Então é importante, né, se a sua empresa presta serviço a uma empresa americana, provavelmente essa empresa americana vai querer que você siga o NIST. O padrão. Mas de uma maneira geral, a ISO e o NIST parecem. Mas aí, voltando para a sua questão da LGPD, eu diria o seguinte, né? Pensando nas empresas brasileiras, se ela estiver seguindo a LGPD, provavelmente ela vai estar cumprindo cerca de 70% a 80% do GDPR. Perfeito. Né? É lógico que se você for prestar um serviço para uma empresa europeia ou você for uma empresa europeia, você vai ter que ser 100% e você vai ter que ver o detalhe. Perfeito. Né? E eu acho que nesse aspecto a lei brasileira, né, e os advogados concordam também, eu acho que ela foi muito feliz. Né? E aí, quando eu disse que você tem toda a segurança para fazer operacionalizar, né, você tem alguns aspectos legais. Então, por exemplo, a grande questão da lei é que, vamos dizer, os dados pessoais, que inclusive agora é um direito constitucional, né? Quer dizer, acho que foi no ano passado, né, que faz parte da Constituição, é um direito constitucional, né? Quer dizer, a privacidade, proteção dos dados, né? Então, o dado pessoal ele pode ser utilizado, mas ele tem um novo patamar. Você, o titular do dado, você é o dono desses dados. Quando uma empresa usa, ela está utilizando os seus dados. Né? E aí tem algumas regras. Né? Qualquer uso da informação de um dado pessoal, a lei lista 10 tipos de bases legais, né? Que todo o uso do dado pessoal tem que estar respaldado por essas bases legais. Eu não vou citar aqui os 10, mas assim, os mais comuns, o que é? O consentimento. Por exemplo, você quer receber minha newsletter? Olha, teu e-mail é um dado pessoal. Você permite que eu mande a newsletter para esse e-mail? Aí você diz, permite, é um consentimento. Perfeito. Tá certo? Eu vou numa promoção num shopping, vai ter um sorteio, você permite que eu tenha seu e-mail ou seu celular para comunicar que você ganhou o sorteio? Permite, é consentimento. Outra importante, que cobre, né, também muito, é a questão do contrato. Então, se você compra um e-commerce, ele vai ter que ter o seu endereço. Por quê? Porque ele precisa entregar. A logística. Né? Se você é funcionário da empresa, você está seus dados pessoais porque você é funcionário. E tem outros que falam sobre segurança pública, tem vários outros aí, mas digamos assim, qual é a grande diferença? Para uma empresa utilizar, isso tem que estar explícito. Né? A empresa também tem que utilizar apenas para aquela finalidade. Ela não pode, né? Ela não pode coletar mais do que ela precisa. Pensando nesse exemplo do shopping que você vai lá para concorrer a um helicóptero, a um carro, aquela coisa. Tudo bem, ele pede, né, seu e-mail, seu telefone, pode pedir até seu endereço. Hoje em dia, não sei se precisa, mas tudo bem. Sim. Mas, por exemplo, ela não precisa saber quantas pessoas estão na sua família. Por exemplo. Para fazer sorteio, não precisa disso. Se você tem carro, não tem, como a casa própria ou não. Perfeito. A gente quer aproveitar aqui e pegar carona para fazer uma pesquisa. Não pode. Tá? Porque qual é o objetivo? É o sorteio. Né? Agora, então a lei ela dá respaldo a essa maior proteção.
né, das empresas, elas vão ter que ter esse cuidado e a gente pode exigir disso. E a gente pode exigir através, se a empresa não cumprir através da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e ir eventualmente para o judiciário. Mas, primeiramente, questione a empresa. Não é? Tá? As empresas estão tomando isso com mais seriedade. Edson, muito bom isso tudo que você falou. Eu queria saber que cuidados que eu, como uma empresa pequena, deveria ter para garantir que eu estou dentro, seguindo a lei da LGPD. Em conformidade, né? Em conformidade com a LGPD. É uma coisa que às vezes pergunta, eu digo, olha, o que uma empresa grande precisa estar em conformidade, uma empresa pequena precisa estar em conformidade. Aí vai dizer, mas Edson, a gente é pequeno. Né? Então, o que a lei diz? Olha, né, você tem que usar somente com a finalidade, você tem que ter, né, regras sobre isso, né? Você tem que garantir o tempo de uso, que a lei diz, olha, você só vai guardar o dado pessoal durante o tempo que estiver utilizando, né? Você tem que treinar as pessoas para aquela aplicação. Para aquele sorteio. Acabou o sorteio. Acabou o sorteio, teoricamente, você apaga. A não ser que exige uma lei que diz, olha, depois do sorteio tem que guarde 2 anos, porque alguém pode questionar. Perfeito. Né? Eu fiz um trabalho com... Que aí tem a ver com uma lei de sorteios, né? De sorteios, como a nota fiscal. Você entregou recebeu lá do e-commerce, agora paga meu... Não, eu tenho que guardar a nota fiscal. Porque tem uma 5 anos, fiscal. Tal. Né? Tem que guardar. O que você está me dizendo, então, é que não existe diferença nesse aspecto de conformidade, né? O que existe pequeno ou grande. O que existe é a inteligência da implementação, né? Eu tenho 2 amigos que são profissionais de segurança, né, física, né, de executivo e de investigação de empresas, e eles vieram para mim e disseram, Edson, a gente presta serviço para uma grande empresa e estão querendo que a gente demonstre que está em conformidade com a LGPD. Somos nós 2 e temos os parceiros. Eu digo, calma, a gente vai fazer. Tá certo? O que a gente fez? Fizemos um documento dizendo respeitamos, né? Fizemos um termo de uso dos parceiros dele, fizemos um treinamento, tá certo? Geramos evidências, tá? No site deles não tinha política de privacidade, tem que se colocar. Então, você tem que adaptar, você tem que ter a inteligência para os controles. E tem uma coisa que a lei fala, você ter a boa fé. Né? Porque quando isso o que você tem que demonstrar? Que você cuida adequadamente com os teus dados pessoais que você está recebendo. Né? Então, quer dizer, você tem controle de segurança. Tá? Edson, mas como é que eu vou ter um backup? Olha, você tem um backup, você pode guardar na sua casa, você é uma empresa pequena, tá certo? Mas você tem que guardar e você tem que ter cuidado daquela coisa. Eu acabei vamos dizer assim, aquele contrato com aquela empresa, eu vou ou devolver para ela, né? Então você vai ter que ter esses cuidados aí. É lógico que numa empresa grande você vai ter mais complexidade. Perfeito. Não é? Você vai ter mais tipos de dados pessoais. Mais pessoas envolvidas. Mais pessoas envolvidas. Perfeito. Mas eu também fiz a complexidade de envolvimento de processos diferentes, pessoas diferentes. Isso. E às vezes você tem uma empresa de menor que tem uma complexidade maior. Né? Por exemplo, eu fiz um trabalho com uma empresa, uma indústria, né? E era uma indústria grande, né? Fabricava fios elétricos, essa coisa toda, mas do ponto de vista de dados pessoais era mais simples, porque, lógico, ela tinha os funcionários, né? Ela não vendia para pessoa física, vendia para outras empresas, então tem o nome das pessoas que são os diretores das outras empresas, vende, né? Mas, de uma forma geral, era simples. Ela tinha, depois a gente descobriu, né, que ela dava aula para eletricistas, para eles conhecerem. Então tem o nome das pessoas e pronto. Mas, por exemplo, uma empresa de e-commerce, já começa a ser mais complexo. Claro. Né? Então, eu vi uma empresa também, às vezes pequena, mas que ela fazia projetos com um grande banco, mas ela fazia pesquisa com clientes, mas aquela pesquisa presencial, que você chama os clientes, faz aquela diálogo com o produto, será que vai dar certo? Então, ele tinha, além dos dados daquelas pessoas, eles tinham o comportamento. Perfeito. Né? E comportamento é o que a lei, no caso dos dados pessoais, ela tem uma característica que são a questão dos dados sensíveis, que são os dados, por exemplo, de biometria, dados médicos, mas também de comportamento. Perfeito. Né? Onde o comportamento pode ser o monitoramento até do seu carro. Perfeito. Porque se você é só você que usa aquele carro e você faz aquele GPS todo dia, é um comportamento, você tem que ter. Claro. Tá? Edson, hoje, inclusive, os hackers, eles se fundamentam muito, né? Fundamento é uma palavra muito
técnica, né, Clóvis? Mas eles usam exatamente isso, a engenharia social, né? O comportamento, os hábitos, sabe que o cara levanta todo dia de manhã, que vai em tal shopping. Então são informações que podem passar desapercebidas, mas que podem ser utilizadas também para um crime. E aí, uma coisa importante, né? Você falou assim do lado da empresa, né? Hoje você tem, mas você também tem o lado das pessoas, né? Então as pessoas precisam estar ativas a isso, né? Quer dizer, se você fosse pedir um dado pessoal, você tem que saber para que é. E você decide. Às vezes uma empresa pede seu dado para mandar propaganda. Pode ser que você queira, sei lá, você viaja muito, né? Você quer saber quando tem uma propaganda de viagem, uma promoção, né? Então você tem que monitorar, ter cuidado com isso e ter cuidado também com essas novas tecnologias. Hoje a gente está sendo vigiado, a gente tem que exigir que as autoridades públicas, os condomínios, né, guardem isso de maneira adequada aí. Né? Você falou condomínio, né? A gente sempre pensa em proteção de dados, informações, né, Clóvis? Sempre pensando na pessoa jurídica, vamos pensar. Mas o condomínio onde você vive é um gerador de dados, né? O condomínio é uma situação interessante. Eu vi até algumas pessoas discutindo, né, advogados, se o condomínio tinha essa responsabilidade, não tem. Mas tem que ficar uma coisa clara aí. A lei, ela fica muito claro que é o seguinte, ela chama de controlador aquela organização que coleta os dados, tá certo? Na hora que eu sou funcionário de uma empresa, ela coletou os dados aí. E ela chama de operador aquele prestador de serviço. Por exemplo, na questão do funcionário, uma assistência médica, né? A empresa passa os dados para ela, essa empresa é a operadora. Só que o controlador, quem contrata, ele é responsável pelos seus contratados, né, pelo aquele que ele contratou. Então, ele tem que exigir que essa empresa, né, tenha. Então, isso aí, inclusive, está uma coisa no mercado que, assim, não é a NPD que está forçando o mercado. Ela até deve fazer isso. Claro. Mas é o próprio mercado. Tá certo? Que porque se começa a se autorregular. Se autorregular, porque se eu vou prestar um serviço, né? Quem não quer prestar um serviço para um banco ou para um grande hospital ou para isso, né? Então você tem essa questão toda. Então no condomínio tem que se estudar muito bem para cegar o seguinte: peraí, aquela empresa de segurança que tem todo aquele aspecto de segurança, ela está prestando um serviço. Eu dou os dados para ela usar como serviço. Perfeito. Tá certo? Para a gente ter algumas responsabilidades. Né? Quer dizer, precisa ter um responsável perante a NPD, precisa ter essa questão da guarda, precisa ter... Aí entra a questão da segurança, quando se liga. Tá? Quem vai acessar esses dados? Né? E, às vezes, como historicamente, o condomínio, mesmo residencial, mesmo até comercial, né? Não tem essa história, né, desse controle. E aí entra justamente privacidade e segurança. Quem acessa o sistema? Não, a gente tem uma senha aqui que todo mundo acessa, porque facilita, né? Porque não tem segurança. Porque aí já tem uma coisa, a gente muda muito os atendentes do condomínio residencial, ou principalmente comercial, a gente só tem uma senha, todo mundo acessa, pronto, perdeu a privacidade. Quebrou a privacidade e a segurança também. Né? Clóvis, antes da gente passar aqui para você fazer a segunda pergunta, eu queria só fazer aquele famoso reforço, né? Do SSD. Isso. O professor Edson vai estar com a gente lá, não vai? Exatamente. O professor Edson ele faz parte do nosso conselho consultivo do SSD 2023 e 2024, né? Isso. Estará nos colaborando com a gente para a gente tornar esse evento o melhor possível. Cada ano a gente está trazendo mais conteúdo e esse ano a gente tem duplo prazer e privilégio, né? O Edson como membro do conselho e o Edson como palestrante lá com a gente. Eu queria, antes da gente, Clóvis, você fazer a próxima pergunta, fazer um break aqui. Clóvis, a próxima pergunta para o professor Edson. Edson, para tornar um pouquinho mais exemplificada a coisa, quais os cuidados que a gente teria para implementar a LGPD com garantia de que ela realmente seja acompanhada? Certo. A lei, né, a implementação da LGPD, eu tenho um quadrinho que eu mostro nas aulas, né? Você tem uma base aqui que é a questão da segurança da informação.
Tá? Porque as informações hoje estão basicamente no ambiente de tecnologia, então todos aqueles controles de segurança, controles de acesso, essa coisa toda você tem que considerar, né? E na questão da LGPD, né, você entra na questão, você tem que identificar quais são os seus tipos de dados que você lida. Né? E quais são os seus titulares, por consequência. Nesse exemplo que eu dei no bloco anterior, falando da indústria, apesar de ser uma indústria, mas era simples, porque basicamente tinha os fornecedores, né, os gestores que negociavam com a indústria, os funcionários e a parte do pessoal logística, quer dizer, eram dados simples aí. Você pega um e-commerce aí, né, você já começa a ter dado de pessoa física, você já começa, inclusive, a ter o comportamento daquela pessoa física, você, se ela está comprando um remédio, se ela está, quer dizer, já começa a ser mais complicado. Então, você precisa identificar esses tipos de dados, os seus titulares e fazer a ligação com a base legal da lei, que são os 10 tipos aí, né? E falando assim de uma maneira bem simples aí. E também identificar o tempo de guarda desses dados, né? Se existe uma base legal ou se existe um tempo exigido por outra lei, né? E também, às vezes, necessidades históricas, né? Se a gente pensar nas eleições, né? Acho que por lei guarda 5 anos, mas por uma questão histórica, você deve guardar os dados das eleições eterno, né? Porque você quer saber como foi que o Brasil votou 100 anos atrás, como é. Então, ele tem que ver tudo isso aí, e eu diria tratar isso de uma maneira organizada e planejada. Esses seriam os principais elementos, né? Perfeito. Lógico que tem mais alguns detalhes, mas esses são os principais. Gente. Mas, Edson, uma coisa que eu acho que vale a pena, a gente tem falado nos nossos podcasts, né, Clóvis, que é muito importante, é o seguinte: o comerciante, o lojista, sim, enfim, ele não é proprietário dos dados que ele captura. Na verdade, ele é um responsável porque ele é um depositório, né? O que a lei chama, ele é o controlador, né? Quando você vai lá na loja dele e compra, ele é o controlador ali. Tá? Perfeito. Então, o que a gente tem que deixar bem claro? Hoje, a gente entrou numa nova engenharia social, né? Você vai comprar um remédio para dor de cabeça, o cara pede seu CPF, né? Sim. Por quê? Porque, na verdade, aquela transação não exige a necessidade do CPF. Sim. Que a LGPD fala, você tem que capturar os dados necessários para aquele objetivo. Aí, a gente vê que, às vezes, de uma maneira mais simples, está se fazendo um uso que não precisava, porque com aquele CPF, ele começa a drogaria, a farmácia, etc., ele começa a criar um banco de dados lá para ele fazer cruzamento de marketing, né? Fulano de tal compra isso, também compra isso, tal. Mas o que eu queria te falar é o seguinte: o consumidor hoje, Edson, que apesar da gente estar falando no meio aqui acadêmico, técnico, científico, mas a gente está falando para um público bastante abrangente, sim, em todo o Brasil, né? O captador dos dados, ele tem que se ater a isso. Ele deve buscar o menor quantidade de dados possível, porque gera uma responsabilidade para ele. Isso, né? É sempre falar, o exemplo da farmácia sempre todo mundo fala, né? É verdade. Tá certo? Na realidade, quer dizer, agora com a legislação, quer dizer, se a farmácia te diz que ela está pegando aqueles dados para passar o laboratório, para o laboratório te dar o abatimento, tá certo? Essa é a finalidade. Se ela utilizar esses dados de uma forma diferente, né? Então, ela corre o risco, tá certo, de ser pega, né? E quando a gente vai falando com isso aí, tá certo, porque era só para dar o abatimento e ela, vamos dizer assim, de uma forma criminosa, repassa para um plano de saúde, tá? Isso é crime, tá? Então, com a lei, tá certo, dá a oportunidade de você ter um ressarcimento, desvio de função, essa coisa toda aí, né? E a lei, ela é, como eu disse, o próprio mercado, ela está começando a exigir, né? Porque as empresas dizem, não, eu vou fazer negócio com você, mas como eu sou corresponsável, eu quero que você seja responsável aí, tá? E eu acho que essa questão da LGPD ajuda também na questão da segurança, porque deu uma consciência maior, quer dizer, a consciência deu o assunto, né? O assunto veio no Jornal Nacional, né? Diz quando passa no Jornal Nacional, né? Então a coisa, né? Então e tem uma ligação muito grande, porque eu acho que as pessoas também precisam mudar a cultura, as pessoas e as organizações precisam mudar a cultura. Só que quando a gente fala de cultura de segurança, a gente tem que estar lembrado que a cultura da segurança está dentro da cultura da empresa. Se a cultura da empresa for uma cultura tóxica, a cultura de segurança vai ter dificuldade. Ou que não tem no seu DNA essa importância. Essa importância não vai. Né? Edson, a LGPD, de alguma forma, você sabe que o Brasil é um dos países
dos mais atacados, né, em termos cibernéticos, né, do mundo. Né? Algumas ele é cada estatística, primeiro, segundo, terceiro. Estados Unidos, China, Estados Unidos. Principais do mundo. A gente é um dos champions. Então, a LGPD, de alguma forma, ela ajuda ou ela ajuda quem é atacado, ou ela ajuda quem é o responsável pela guarda também, porque aí ele tem que seguir a legislação? Eu acho que a LGPD ela ajuda no seguinte sentido: você com a lei você começa a ter mais responsabilidades, né? Tá certo? É lógico que essa questão dos ataques aí, e é uma coisa que a gente precisa chamar a atenção, que muitas vezes esses ataques, né, os hackers às vezes não quebram as criptografias, fazem algo muito sofisticado. Podem fazer, né, mas é como qualquer criminoso. O que é que ele faz? Vai pelo caminho mais fácil. Tá certo? Ele vai no estacionamento, esse aqui está fechado, esse aqui está aberto, vou levar, qual que eu vou levar? O carro que está aberto. Muitas vezes a sofisticação não está na técnica, mas sim na criatividade. Então, por exemplo, muitos ataques, depois você acompanha, né? Às vezes é por uma falha de controle de acesso. Né? É de um funcionário que saiu, aquela identificação ficou ali, ou aquele administrador não mudou a identificação original, né? E na hora que um criminoso entra nessa identificação, ele toma conta disso tudo aí. Tá? E aí a LGPD eu entendo que ajuda porque, primeiro, né, que tem uma legislação, então começa a vir responsabilidades para os executivos, né, daquela organização. Infelizmente, né, a gente tem eu diria que todo mundo tem seus dados vazados na Dark Web. Né? Dark Web, se quem não está conhecendo esse termo aí, é o ambiente criminoso da internet, vamos dizer assim. Né? Uma área que você não acessa, só acessa com algumas questões submundo. Aí. É o submundo. Né? Então, tem vários dados vazados aí. Então, a LGPD ajuda porque começou a ter essa responsabilização. Tá? Então, e esse aspecto começou a se falar. Então, essa responsabilização, puxa, para eu não ter dados pessoais vazados, eu preciso ter um controle de acesso. Para eu ter um controle de acesso, eu preciso ter um programa de segurança da informação. Tá? E o programa de segurança da informação exige várias dimensões, como a norma fala. Questões de controle de acesso, questões de guarda de backup, questões de continuidade de negócio. Deixa eu pegar um gancho aqui para voltar lá no comecinho. Então, como é que você poderia resumir para a gente segurança da informação e confidencialidade? A gente consegue separar uma coisa da outra? A segurança da informação tem como alguns objetivos. Né? Um deles é garantir a confidencialidade da informação. E aí esse pilar da confidencialidade é onde está ligado com a privacidade. Porque a confidencialidade da informação não é só para os dados pessoais, é como a gente falou, as empresas têm dados que são importantes, planos de negócio, né? Sua vida financeira. Né? Então, fluxo de caixa. Então, a confidencialidade vale para tudo. E ela, né, num dos subitens dela, seria a questão da privacidade aí por causa da legislação. O Edson, a gente podia separar, Clóvis, olhando assim, lembrando que nós estamos falando para gente empreendedor individual, pequeno empresário, grande empresário, etc. A gente podia dizer o seguinte, que a segurança da informação, teoricamente, é a infraestrutura e a confidencialidade é o hábito, a cultura da empresa que vai levar a essa garantia. Nesse aspecto aí, eu diria a segurança, ela é o guarda-chuva, o cometa maior aqui, quer dizer, o ambiente maior, certo. E os dados pessoais está dentro desse ambiente maior, que é onde também entra a confidencialidade, entra a questão da integridade, que também afeta os dados pessoais. A integridade é que aquele dado, aquela informação deve permanecer, quer dizer, não alterável indevidamente ao longo do tempo. Né? Se ali foi escrito 4, esse 4 tem que continuar. Né? Então, tem essa questão da confidencialidade e da disponibilidade. Por exemplo, para efeito da LGPD, né, ela não fala sobre a disponibilidade. Né? Quer dizer, mas a disponibilidade afeta ela porque se você pediu a informação para a empresa e a empresa estiver fora do ar, pode ter um problema jurídico aí, pode ter um problema de não atender uma legislação. Mas, por exemplo, a continuidade, né, a disponibilidade é muito importante para a empresa e dependendo do tipo de negócio. Né? Lembrando novamente, um e-commerce. Se você está indisponível, cara, eu vou comprar um livro. Não achei nesse site, por alguma razão, eu nem sei que ele não estou conseguindo, eu vou no outro site e compro na outra livraria. De repente eu gosto mais dessa livraria e deixo de comprar naquela. Então, a disponibilidade com e-commerce é crítica, é questão de negócio. Pode ser que para outro negócio
aguente ficar 6 horas, sei lá, uma construtora de navios, né? Talvez fique 6 horas fora do ar, ela absorva esse custo aí, não tenha. Mas assim, a disponibilidade é um dos aspectos que afeta tanto a segurança como a questão dos dados pessoais aí. Então, Edson, eu queria saber a sua opinião. O que você pode oferecer em termos de referências teóricas ou normas? Você podia falar um pouquinho das que estão disponíveis aí, principalmente para o pessoal que ainda não é tão versado nisso, para saber onde procurar. Eu gosto de dividir esse em 2 blocos, né? Eu chamo os direcionadores estruturais, né, que são as normas ISO, né? Então, as normas ISO, para o efeito do Brasil, elas são, né, já traduzidas a BNT, então aceitas pelo Banco Central, SUSEP, essa coisa toda, ela é uma norma internacional, né? Mas tem as normas tipo o NIST, que é dos Estados Unidos, é do governo norte-americano aí, para o comércio, né, do governo, que eles até agora já colocaram a governança, né, o NIST 2.0, eles colocaram a governança, porque eles eram mais técnicos, né? A norma NIST era bem mais técnica, a norma ISO, né? Mas tem as outras questões que são os direcionadores obrigatórios, e aí entra a legislação, né? Entra a LGPD, LGDPR, né? A União Europeia tem agora o DORA, que foi aprovado o ano passado e vai valer em 2025, é o Digital Operation Resilience Act, né? Ele vai valer primeiro para as instituições financeiras e prestadores de serviços, né? Então, é uma exigência muito grande da questão da resiliência, né? Porque pensando em banco, né? Um banco fica fora, não é só, ele não prejudica só ele prejudica o sistema financeiro. Como um todo. Né? Como um todo. É verdade. Né? Então tem essa, né? Os Estados Unidos tem uma outra legislação que afeta a gente aqui também, é o SOC 2, quer dizer, não é o SOC técnico, né? São regras para prestadores de serviço, tá? Então você tem toda essa começa a ter essa legislação, então que você tem que, quando você vai começar, por exemplo, um trabalho, né, de segurança da informação numa empresa, você tem que saber o que é que eu devo seguir, o que é que a minha empresa faz, para quem ela presta serviço, tá? Para poder ter esse respaldo aí, é interessante que você tome um normativo estrutural, não, eu sigo aqui o NIST, eu sigo aqui o ISO, ou uma norma do Japão, tá certo? Quer dizer, a gente tem a Califórnia, tem também dados pessoais dela lá específico, e quais são as leis que eu sou obrigado. E aí, aproveitando com essa questão de leis, tem uma coisa que está ajudando muito a questão da segurança da informação, é começar a ter a responsabilidade dos executivos, né? O Bacen já tem isso, sem dúvida, né? Mas assim, eu digo que as instituições financeiras é um segmento privilegiado, né? Ele é uma excelência, né? E o Brasil é referência nisso, né? Mas começam a ter os outros, quer dizer, empresas que têm ações, empresas que estão na Bolsa, empresas que estão subordinadas à SUSEP, já começam a ter exigências que no balanço eles têm que dizer, teve incidente de segurança? Em outras palavras, nós estamos falando de um passivo digital agora, né? Exatamente. Num programa de Merger Acquisition, por exemplo. Isso. Né? Você vai fazer uma due diligence, você vai dizer, peraí, o que é que ela tem? Né? E aí eu digo uma coisa importante, né? Já acho caminhando para o fim aí, né? É muito importante, independente do porte da organização, que o board, né, seja o conselho de administração, a presidência, aí vai depender do tamanho da organização, né? Mas quem é responsável pela organização, né? E aí eu chamo bem que o conselho de administração, ele é o mais responsável, porque às vezes um executivo, se der errado, ele muda, né? Mas os acionistas que são representados continuam com aquela empresa. Então, eles são mais rígidos aí, tá certo? Então, eles precisam conhecer qual é o grau de maturidade em gestão de segurança da informação. Edson, Clóvis, então, só para resumir essa primeira parte, passando para o Clóvis aqui, a gente pode dizer o seguinte, mesmo você que tem está montando a sua startup aí, etc., você precisa começar a fazer certo desde o começo, porque se você está pensando amanhã depois trazer um sócio ou vender a sua empresa, ela já tem que... O investidor vai querer saber se você não tem um passivo ali. Aí você vai dizer, mas eu sou pequeno. Tá bom, mas você é pequeno, você presta serviço para grandes. Aí você vai ser aquela inteligência que eu falei inicialmente, você tem a inteligência de pegar os controles principais, você ter a boa-fé, você ter registro, ter uma política. É lógico que uma startup... A questão das startups, eles questionam muito, né? Essa questão de segurança. Eu digo, calma, pessoal.
Mas tenha o mínimo, você tem que ter o controle de acesso, você tem que garantir, né, a continuidade, você tem que garantir os teus dados aí. Já pensou se você, sei lá, se você tem uma solução super legal aí e esses dados somem? Por exemplo. Né? Aí não tem nem questão de lei, é o teu negócio, né? Dependendo do tipo de negócio da startup aí. Então, vocês têm que pensar, né, desses controles aí, porque significa... Ele, nesse caso, o cara, antes de ter um investidor, ele é o presidente, ele é o conselho de administração. CEO, então, ele tem que ter essa preparação. Tem que estar preocupada com isso, né, Clóvis? Tem, e é isso que eu queria focar um pouco agora. Sim. Que fizeram uma pesquisa usando o ChatGPT. Sim. 6 meses atrás, 5 meses atrás, e mostraram que foram detectados muitos plágios, né? Plágio é você usar indevidamente, sem autorização, dados dos outros, né? Então, eu queria ver o que você pode dizer sobre o uso da IA, né, generativa, que impacto vai ter nessa área de privacidade aí? Eu gostei de uma vez, um executivo, eu vi numa entrevista dizendo assim, o ChatGPT está na adolescência, né? Já está grande, já sabe assim, mas o que vai ser? A gente ainda não sabe bem, né? E abrindo um parênteses, né? Hoje a gente já tem normativos da ISO sobre governança e sobre gestão de IA. Já tem um ato na Europa sobre a questão de IA com a responsabilização, não é? Porque, assim, quando você usa, a gente usa muito... Vamos perguntar a IA, né? Né? Sempre dá o exemplo, né? Peraí, se você perguntar ao IA, né? A IA do Palmeiras, né? Que tem a base de dados lá, vai dizer que ele foi campeão mundial. Se você perguntar ao IA do Corinthians, vai dizer que o Palmeiras não foi campeão mundial, né? Por quê? Porque tem a base. As pessoas a maioria das pessoas não entendem que tem essa questão dessa base, e aí vem essa questão do respeito ao autor. Não é? Agora, né, então, a IA ela tem um potencial enorme, né? Então, a gente tem que saber usar, por exemplo, na questão técnica da segurança da informação, pensando na parte da proteção técnica, proteção de periferia, né, dos ambientes, ela tem uma capacidade de interpretar mais as tentativas de invasão, né? Quer dizer, hoje você tem ótimas ferramentas, mas com o IA, nesse aspecto aí, tá certo? Você tem um potencial de fazer mais coisas ou poder descobrir potenciais ataques ou comportamentos que você não está vendo. Mas essa semana eu estava conversando com uma pessoa que ela na indústria dela, né, na área de seguradora lá, eles estavam começando a fazer exercício de IA, né, com normativos da empresa, né, para ver. Na realidade, eles descobriram que os normativos eles tinham incoerências. Né? Eu posso sair de férias? Eu não posso? Aí tinha um que dizia assim, tinha outro que dizia assim. Então, como é que a IA pode trabalhar com esses dados? Não vai dar. Né? Okay. Então, você tem que estar essa questão. Então, no ponto de vista, né, dessa proteção técnica, eu acho que hoje já tem... Concretamente, ela é bem efetiva, vazamento de informação, né? Por exemplo, será que o dado vazou? Eu acho que ela tem mais facilidade de fazer uma pesquisa, né? Até na Dark Web e outras coisas aí, tá? Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque eu acho que é como um adolescente. Algumas coisas ela vai fazer bem, outras ainda não, né? E tem a questão legal. Né? Então, hoje, pelo menos eu vi a notícia, né? Acho que era o Washington Post que fez uma assinatura lá com o ChatGPT para eles poderem usar as informações do jornal, do complexo lá da Washington Post, né? Porque aí eles querem para exercitar, né? Porque a IA tem que aprender, né? E também tem que pegar notícias verdadeiras, né? Edson, agora já caminhando, né, para a última pergunta aqui, eu vou só deixar o professor Clóvis finalizar, mas tem uma pergunta que a gente recebeu agora aqui no WhatsApp, que é a seguinte: como deve ser a posição hierárquica do gestor de segurança da informação, que é o CISO, né? Ou do encarregado DPO? Tá. Aproveitando, só falando, né? O DPO, Data Protection Officer, é o termo da União Europeia. Certo. O encarregado é o termo da legislação brasileira. LGPD. Na LGPD, a legislação foi bastante, eu acho que inteligente. Ela botou 4 responsabilidades. São responsabilidades, quer dizer, que não precisam tanta questão técnica. Ele é o contato com a ANPD, ele é quem responde às solicitações do titular de dados, quer dizer, se você chega lá e diz, eu quero saber o que vocês têm sobre mim, vai bater nele. Né? Ele é encarregado da questão do treinamento e é encarregado de qualquer outra função que a empresa dê para ele.
Né? Então, dependendo do porte, pode ser que ele cuide só disso, pode ser que ele cuide da questão também de segurança. Né? Na lei da Europa, ele tem mais algumas funções. Né? Mas, voltando aí, eu tenho uma resposta relativamente simples, que é o seguinte: quanto mais independência o gestor de segurança tiver, mais sucesso a segurança da informação vai ter. Tá certo? Se ele tiver... ele, historicamente, muitas vezes, segurança da informação nasceu embaixo da área de tecnologia. Muitas vezes. Né? E isso tem conflito. Porque tecnologia quer o quê? Tecnologia quer disponibilidade. Né? Quem já trabalhou em infraestrutura, eu digo que o link não chega a cair. Antes dele cair, o telefone já toca no gestor lá de TI. O que foi que aconteceu? Né? Abre tudo, a empresa não pode parar. A TI quer disponibilidade, segurança quer proteção. Então tem um conflito aí. Né? Então ela tem que ser, eu sugiro que seja separada. Agora, lógico, o que eu estou falando aqui vale muito para a questão do tamanho da empresa, do momento da empresa, do tipo de negócio. Né? Mas eu digo assim, quanto mais independente, autonomia, né, tiver a pessoa CISO, que cuida, o profissional que cuida, ele vai ter o processo de segurança com mais chances de sucesso. Perfeito. Né? Uma das minhas experiências como gestor de segurança, eu respondia para o financeiro, não respondia para a área de tecnologia. Né? E o financeiro sabe qual é o impacto na empresa aí, né? Isso dava, e além do financeiro, também tinha um repórter para a matriz do exterior. Então, isso dá uma força para o profissional. Perfeito. A independência sempre traz força. A independência, né? E aí cada empresa diga qual é a independência que vai querer dar para o seu CISO e para o seu encarregado. Perfeito. Clóvis, para encerrar então a sua última pergunta, lembrando, né, que tudo isso que a gente bateu, esse papo que a gente conversou aqui, vai estar aqui, ó, no SSD 2024, 6 de novembro de 2024. É a segunda edição já da versão digital, né, do simpósio do ITA. É um evento, é um encontro que acontece desde 1999. Estamos aqui com o fundador, o mentor do SSI, né? Antigo Simpósio de Segurança Informática, né? Mas trocamos, né, Clóvis, o Informática desde o ano passado por digital e estamos cobrindo mais aspectos. Clóvis, passo para você as palavras para você encerrar. Olha, a LGPD está muito bom, está muito bem para a empresa, mas realmente... E o titular dos dados? Como é que a gente torna esse titular do dado mais consciente dos direitos que ele tem, Edson? Isso que o pessoal sempre fez uma comparação muito quando começou a LGPD com a lei do consumidor, né? Que quem tem cabelinho mais velho se lembra, né? Que, cara, quando entrou, mudou a cabeça. E mudou a cabeça tanto do consumidor como da empresa. Eu me lembro, né, que se eu tivesse um problema, cara, eu vou lá no negócio, eu vou reclamar, o cara não vai aceitar, o cara vai brigar, vai dizer isso, né? Você tem a reação, né? As coisas mudaram. Né? Então, isso tem que ter um tempo aí. Né? E eu acho que as pessoas estão começando, né? Se estão no patamar ainda adequado, eu diria que ainda não, mas elas estão melhores do que ontem. Hoje estão melhores do que ontem. Né? Então, eu já vejo lá no condomínio, né? E o pessoal botou aquelas câmeras na calçada, que é da City Câmara da prefeitura, com polícia. Né? Peraí, o que é isso? Quem vai ver? E por quê? E o que é que o condomínio... Está entendendo? Quer dizer, já começa a ser questionado. Né? E aí, mais do que questionar, também tem a posição do comportamento das pessoas. Né? É lógico que cada um sabe o que deve divulgar nas redes sociais. É lógico, se você for um cantor, uma pessoa, o cara diz, eu estou almoçando, né? Aquela coisa toda. Mas será que você precisa compartilhar tudo isso? Tá? Será que você precisa... Porque o crime organizado, tá certo? Não quer dizer que quando você diz que você vai viajar, a tua casa vai ser invadida. Claro. Tá? Mas assim, se o crime organizado tiver de olho nessa personalidade, isso vai ajudar. E a polícia já tem visto aí. Né? Você monitora as pessoas, né? Tá certo? Então, você tem que ter cuidado com a questão nas redes sociais, você tem que ter cuidado com o que você compartilha. Exigir quando você, né? Se for uma organização que aquilo ali realmente trate... Hoje, essa organização
organizações, principalmente as grandes, você vai no hospital que você dá, ele te mostra, olha, né? Aqui esse exame pode ser compartilhado por vários médicos, que pode ser uma situação. Então você vai lá, né? Então você exige, você está mudando. Eu entendo que a gente está mudando esse comportamento. Perfeito. Tá? Perfeito. A área de saúde, inclusive, é uma área crítica, né? Uma área crítica, é um mundo aí. É um mundo aí para a gente falar depois. Então, Clóvis, acho que a gente já vai se despedindo aqui dessa participação, que não vai ser a primeira, certo? Nós vamos trazer o Edson várias vezes aí com a gente. Edson é nosso amigo, independente de ser um grande profissional, um especialista. 6 de novembro de 2024, novo Hotel SP Center Norte, em São Paulo, um dia inteiro com os melhores profissionais do mercado. E vou dar um chorinho aqui, hein, Clóvis, se você me permitir. Aqui, ó, a abertura aqui. Temos 3 trilhas com 6 módulos, né? Controle e proteção de dados, Telcom, computação e desenvolvimento seguro, fintechs e criptos, infra e cibersegurança. E também, né, acho que é uma diferencial do SSD do ITA, do nosso evento, é que a gente traz segurança pública na era digital, né? Isso. Ano passado a gente teve o diretor do DEIC lá já falando, né, sobre crimes cibernéticos, foi muito bacana. Pessoal da Polícia Federal. Pessoal da Polícia Federal, da DITEC, da Técnico-Científica. Edson, muito obrigado, muito bem-vindo ao Conselho, né? Agora a gente faz isso publicamente. E a gente te espera no próximo podcast. A gente se vê por aí, curte, compartilha, participa com a gente. E estamos juntos no SSD 2024. Eu agradeço e até a próxima aí, pessoal. Valeu. Beleza.